Olá, meus queridos estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos falar sobre energia mecânica. Vamos lá comigo, queridos. Bem, qual é o nosso objetivo desta aula? Retomar os conceitos de energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e energia cinética. Aprofundar os conhecimentos de os conceitos de energia mecânica, deduzir a equação da conservação da energia mecânica e aplicar o conceito da conservação da energia mecânica a uma situação prática. Então, beleza. O que precisamos saber nesta aula? Interpretação de texto, certo? Matematicamente, você precisa saber as 4 operações básicas, você precisa saber a potenciação, radiação, equações de primeiro e segundo grau, e fisicamente você deve dominar os conceitos de energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética e, consequentemente, energia mecânica. Ok? Bem, eu quero que vocês observem esse GIF aqui, ó, o cara fazendo bump jump, né? Quase virou energia potencial lá, ó, comida pro jacaré. Bem, se vocês observarem esse GIF aqui, né, você tem aqui uma pessoa pulando de bump jump, certo? E a gente percebe que quase, né, obviamente além de ser uma brincadeira, né, além de ser comida quase pelo jacaré, mas ela acaba voltando. Então vejam, a imagem do estilo GIF mostra uma pessoa praticando o bump jump. Nessa situação, podemos identificar todos os tipos de energia que aprendemos nas aulas anteriores. Então aqui você pode perceber que nesse GIFzinho tem todas as energias mecânicas que a gente viu. Então, primeiro, nós temos a famosa energia potencial gravitacional. A altura se modifica em relação ao referencial solo durante o movimento, ou seja, a altura inicial da pessoa é diferente das alturas posterior ao movimento do salto, certo? Então quer dizer que a altura, nesse caso, está diminuindo, certo? Então quer dizer que, neste caso, a energia potencial gravitacional também está diminuindo. Bem, também nós temos a chamada energia elástica, certo? Que quando as cordas, no caso elástico, sofrem distensão. Então, neste caso aqui, se você for observar, percebam que existe a transformação da energia gravitacional, quer dizer que está reduzindo a altura em relação ao solo, que no caso é o nível d'água, e aumentando a distensão da corda, certo? Que se comporta como um elástico. Então, o que é distensão? É você aumentar essa corda ou, por exemplo, comprimir. Então, você está acumulando energia potencial elástica. E aqui nós também temos a chamada energia cinética, o EC. A pessoa se movimenta durante a queda, adquirindo velocidade. Então perceba que nessa situação você está perdendo energia potencial gravitacional, mas está ganhando energia potencial elástica, porque o elástico está se distendendo, certo? Está aumentando, esticando, e você está ganhando energia cinética, quer dizer que está cada vez mais rápido, certo? Então está vendo que existe um balanceamento da energia, uma está perdendo, mas consequentemente as outras estão aumentando, certo? Bem, a soma dessas energias é chamada de energia mecânica. Então, tudo que vocês viram até agora aqui, na verdade, é energia mecânica. E essa energia mecânica, representada por EM, é igual a EC mais EP. E o que é ECP, certo? ECP, ele inclui as energias potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, se você for observar aqui, vejam que a energia cinética, certo? Ela e mais as energias potenciais formam a chamada energia mecânica, que são as energias que são relacionadas com o movimento. Beleza? Lembre-se que energia, só rapidinho aqui, lembre-se que energia não é só eletricidade, certo? Lembre-se que energia não é só eletricidade, ela é vários tipos. Nesse caso, estamos falando um tipo específico, chamado de energia mecânica, relacionado com o movimento. Esse parênteses é importante, ok? Bem, para poder exemplificar um pouquinho melhor esse exercício aqui, eu vou fazer com vocês esse exemplo. Eu vou pedir que vocês façam a leitura dele, tirem as informações que eu vou resolver junto com vocês daqui a pouquinho, tá? Então veja aqui, ó, um dardo de 0,2 kg é atirado do solo verticalmente para cima com velocidade de 10 metros por segundo. Considerando o G como a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia mecânica do dardo no momento do lançamento. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler e tirar as informações principais, daqui a pouco eu já volto para resolver essa questão junto com vocês.
E aí, meus queridos, vocês conseguiram ler e tirar as informações principais desse exercício aqui? Se não, então vamos ver. Queridos, então o que a gente tem aqui de importante, tá? Primeira coisa, no momento do lançamento, a energia potencial gravitacional é nula, pois a altura em relação ao solo é zero, certo? Logo, o que a gente tem? Que a energia mecânica, na verdade, é igual à energia cinética, porque eu percebo que a energia cinética tem a questão da velocidade, né? Lembre-se rapidinho aqui, ó, comigo, ó. Lembre-se que toda vez que tiver velocidade tem energia cinética. Toda vez que tiver altura em relação a algum referencial, eu tenho energia gravitacional do tipo potencial. E toda vez que eu uso um elástico, uma mola, ou que eu deformo um objeto, certo? Eu tenho a chamada energia elástica. Beleza? Então, elástica, principalmente molas e elásticos é a aplicação mais básica de todas. Então, por esse motivo, eu vou dizer que neste caso eu só tenho a energia cinética do processo, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a expressão da energia cinética, que é EM é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, certo? E com essa expressão aqui, eu vou começar a resolver a continha. Então, o que a gente tem? Que energia mecânica é igual a 0,2 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Por que tudo esse monte de dado? Muito simples, meu caro. 0,2 é a massa do dardo, 10 é a velocidade inicial do lançamento desse dado, e agora eu vou resolver. Então ficou EM é igual a 0,2 vezes 10 ao quadrado sobre 2. E na hora que eu resolver toda essa pironga aqui, eu vou ter o valor de 10 Joule. Ou seja, a energia mecânica do dardo é de 10 Joule. Ok? Bem, para a gente poder entender mais um pouquinho aqui, eu vou fazer com vocês essa atividade também. Jurdiglina, netinha da vovó Jucleide, tem 30 quilos e está caminhando a 2 metros por segundo na ponte do rio que cai, a 10 metros de altura do solo. Adotando G igual a 10 metros por segundo, qual a energia mecânica da menina em relação à superfície do rio? Ponte do rio que cai é do tempinho da galera da década de 90, hein? Olha aí. Galera, agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer a correção.
E aí, meus queridos, vocês conseguiram resolver esse exercício aqui? Eu espero que sim, tá? Se não resolveram, não conseguiram, então acompanhem comigo aqui, ó. Então, primeira coisa, eu já deixei prontinho para vocês aqui, ó, olha os dados aqui. Então, se você observar, a menina, certo? Ela tinha a chamada, alguns tipos de energia, alguns dados, nessa ponte do rio que cai. Se você não sabe o que é a ponte do rio que cai, cara, pergunta pro teu pai, pra tua mãe, pros seus, né, pra sua família, porque com certeza eles sabem, né? É uma prova bem interessante nos programas da década de 90 ali. Bem, então essa menininha, no caso, ela tem uma massa de 30 quilos, uma velocidade de 2 metros por segundo, uma altura de 10 e a gravidade que ela está submetida é de 10 metros por segundo. E eis a minha pergunta, qual é a energia mecânica deste cara? Bem, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu vou entender, quais são os tipos de energia envolvida nesse processo. Eu sei que energia mecânica, ela é energia cinética e energia potencial, certo? Lembre-se que energia potencial é dividida em energia potencial gravitacional e elástica. Essa menina que está ali está na ponte do rio que cai, né? Se você for lembrar disso, se você lembra, a pessoa tinha que correr sobre a ponte, certo? Porque senão vinha uma bolada nela, né? E tinha um cara lá que estava mirando com um canhão e aquele canhão era alimentado com umas bolas de basquete. E quem já sabe o que é uma bola de basquete sabe que aquela bola é bem pesada, né? Então a hora que atingia a pessoa era pacote na hora, certeza. Então ela tinha que ir correndo com uma certa velocidade e tinha uma certa altura envolvida ali. Então por esse motivo eu posso entender que existe uma energia potencial do tipo gravitacional, porque tem uma altura, e também existe uma energia cinética, porque a menina está correndo. Certo? Então, com essa informação aí, eu já posso abrir um pouquinho meus termos. Eu percebo que energia mecânica é igual a m vezes g vezes h, que é o termo correspondente à energia potencial gravitacional, mais m vezes v ao quadrado sobre 2, que é o termo responsável relacionado com a energia cinética. E agora, meus pimpolhos, é simples. Só substituir valores, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, que energia mecânica, EM, é igual a 30 vezes 10 vezes 10, mais 30 vezes 2 ao quadrado sobre 2. E você aprendeu lá na escolinha que resolve o que primeiro? Cara, você sabe. Resolve primeiro a multiplicação, você tem potência. Resolve primeiro as potências, depois a multiplicação, depois a soma, certo? Então, resolvendo toda essa gambazada que você tem aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Energia mecânica é igual a 3.000, certo? Que é o produto do 30 vezes 10 vezes 10, mais 15 vezes 4. E de onde sai esse 15 vezes 4? Muito simples, meu querido. Eu levei o 2 ao quadrado, que deu 4, e esse 30 eu simplifiquei com o 2 debaixo da equação, certo? Para mim eliminar a fração, então ficou 15 vezes 4. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que energia mecânica ela é igual a 3.000 mais 60, e o resultado final, neste caso, é 3.060 joules. Beleza? Tá aí, ó. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte de energia. Uma das coisas legais sobre energia mecânica ou qualquer outro tipo de energia é que ela se conserva. Inclusive, nós temos aqui uma frase, né, bem conhecida no ramo da ciência. Energia não se cria e não se destrói, apenas se transforma de um tipo se transforma em outro tipo de energia e em quantidades iguais. Veja que louco isso, né? Cara, isso aqui tem tudo a ver com o Bump Jump. Por quê? Na hora, né, lembrando lá a questão inicial, lembrando que a energia gravitacional está sendo transformada, nesse caso, em energia elástica e energia cinética. Por quê? A energia gravitacional está diminuindo, porque diminui a altura em relação ao solo, ao nível da água, e está ganhando-se energia elástica e cinética com esse processo. E esse processo é como se fosse uma balança. Eu perco num lado, mas eu tenho que compensar o outro ali, certo? Então existe uma jogada, está sendo transformada e isso a quantidade permanece igual. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma foto de uma plantação, em que o sol é fundamental para o crescimento das plantas, certo? Então a energia do sol ela é responsável para que você possa armazenar um tipo de energia, no caso química, para o crescimento das plantas. Em uma pessoa, a energia dos alimentos é transformada em calor e energia química, certo? Então, por exemplo, aqui, né, a pessoa correndo, como é o caso da maratona aqui, a pessoa está alimentada, ela está transformando parte daquela energia em energia
trabalho, movimento e também energia de calor ali, né, para poder manter o seu corpo funcionando, certo? É uma energia química transformada em outras coisas, ok? No caso da energia ali, certo? A gente tem um sistema em que você não tem a conservação da energia mecânica. Por quê, queridos? Muito simples. Se você for analisar, a energia mecânica está relacionada com o movimento. O que eu falei antes ali são energias que não estão relacionadas com o movimento, certo? Como a energia calorífica, a energia química, assim por diante. Então vejam, nesse caso o que a gente tem, né? Vejam, isso aqui é um símbolo de um batistaca. Então, por exemplo, a variação da energia cinética nesse caso é diferente da variação da energia potencial gravitacional. Porque se você for imaginar, né, o batistaca, ele eleva a uma certa altura, certo? E ele chega aqui com uma certa velocidade. A energia cinética do bloco que cai se transforma em energia sonora, térmica e deformação no solo. Então, nesse caso aqui, a energia cinética do bloco não é convertida em energia potencial de novo, é transformada em outras coisas que são diferentes de energia mecânica. Barulho, né? O térmico, se você colocar a mão ali sobre essa parte, você vai perceber que está quente e assim por diante. A mesma coisa com os Teletubbies, olha que coisa aqui bonita, né? Isso aqui também é década de 90, hoje nós estamos na nostalgia, né, cara? No antigo programa de TV, os Teletubbies, os personagens brincavam em escorregadores coloridos. Havia conservação da energia mecânica em suas trajetórias? Será, meus queridos? Cara, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem. Será que nessa trajetória dos Teletubbies, né, que é né, aquela coisa toda lá, eles conseguiam manter uma conservação da energia mecânica? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos? Estão felizes de ver o Teletubbies aqui? Eu tenho certeza que sim, né, cara? Olha que coisa linda, né? O cara fala assim, é década de 90, não, é 2000, né, cara? A galerinha já deve ter visto o finalzinho ali dos Teletubbies, né? Bem, então nesse caso aqui, os nossos personagens coloridos, será que eles têm energia mecânica conservada? Né? Bem, não. Porque parte da energia gravitacional dos Teletubbies se transforma em energia cinética e a outra parte em térmica e sonora. Ou seja, o fato deles estarem friccionando com o seu personagem ali, friccionando a superfície do tobogã, faz com que você tenha dissipação de energia. Faz o barulho, faz o calor, certo? E assim por diante. Então, aqui também eu não tenho essa conservação da energia mecânica aqui, ou seja, a variação da energia cinética é diferente da variação da energia potencial, certo? O que seria essa conservação, meus queridos? Só para vocês entenderem bem.
seria quando eu estou transformando um tipo de energia mecânica em outro tipo de energia mecânica de forma integral. Normalmente isso é muito difícil de acontecer, mas eu posso minimizar, certo? De que forma? Reduzindo primeiramente as dissipações por atrito, certo? Então, com essa questão aqui, a gente pode dizer o seguinte. Imagina a seguinte ideia, nós temos aqui uma bola que está numa posição A e ela vai para uma posição B, mais abaixo, certo? Lembrando que em relação a essa imagem aqui, você tem o nível do solo, aqui você tem uma altura A, uma altura B, e a altura A é maior que a altura B, certo? Bem, essa aqui é uma situação que mostra bastante isso. Desprezando forças dissipativas, podemos afirmar que há conservação de energia mecânica. Neste caso, o sistema é conservativo, isto é, somente forças conservativas realizam o trabalho, certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Então você está transformando essa energia, certo? A energia cinética em energia potencial ou, como situação mostrada, a energia potencial em energia cinética. Então, se você for analisar, a gente teria o seguinte, que a energia potencial do ponto A mais a energia cinética do ponto A é igual à energia potencial do ponto B mais a energia cinética do ponto B. Ou seja, como não existe dissipação de energia, eu posso dizer que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B, certo? Então significa, nesse caso, que eu estou tendo uma espécie de um ioiô, certo? Ele está indo e voltando, ou seja, eu transformo energia cinética em potencial, potencial em cinética, cinética em potencial, e assim para toda a vida, como se diz, ok? Em um sistema conservativo, a energia mecânica total permanece constante, qualquer que seja a transformação do sistema. Beleza? Então, esse é um chamado sistema conservativo. Bem, o que vimos hoje? Que energia mecânica é a soma de todas as energias cinéticas e potenciais de um sistema. E que um sistema em que haja somente forças conservativas, a energia mecânica ela é conservada. Beleza, meus queridos? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, refaça os exercícios e conversamos em outro momento. Até mais!